Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. São aqui onde eu moro 4 horas da madrugada e 45 minutos. E aqui eu quero desejar que o Senhor te abençoe nesse dia, nesse momento. Pessoas que estão indo trabalhar para a parada de ônibus, que o Senhor dê livramento a todos. Eu vou estar orando e depois trazendo uma palavra do Senhor aos nossos corações. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus, que aqui nos encontramos em Tua presença. Sabemos que sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Sabemos que sem Ti, Senhor, não podemos ir a lugar algum. Por isso mesmo, Pai, nesse momento eu te peço a cobertura do Teu sangue, a Tua ajuda, a Tua força, a Tua graça, na vida dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado e engrandecido, porque Tu és Deus. Pai amado e querido, te peço livramento, eu te peço pelos enfermos que estão nos hospitais, que eles venham ser curados, que eles venham ser transformados, que eles venham ter a vida transformada, venham ser libertos no poder e na autoridade do Teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque somente aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisarás o leão áspero e calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu os livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor, eu te peço que cada um que ouvir a minha fala, que cada um que ouvir a oração proferida em teu nome, venham ser libertos, venham ser curados, venham ser alcançados, venham ser fortalecidos por ti. Meu Deus, sem ti nada podemos fazer, mas com o Senhor na nossa vida nós podemos subsistir, nós podemos vencer, nós podemos ultrapassar muralhas, nós podemos sair do fundo de um poço de depressão, nós podemos nos reerguer, nós podemos reconstruir a nossa vida com a graça do Senhor, meu Pai. Meu Deus eterno, neste momento eu te peço, visite os teus filhos, visite a todos que estiverem em seus lares, em todos que estiverem trabalhando. Visita, Senhor Jesus, a todos que estiverem aflitos, angustiados, atribulados. Oriandereplai, choricandeplai. É na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que todo mal saia. Que o Senhor, meu Deus, entre em cada lar, destruindo e quebrando toda a força do mal. Destruindo tudo aquilo que tenta amarrar a vida das pessoas, que tenta atraí-las para o mundo de volta.
Há poder no sangue de Jesus, meu Deus eterno, abençoe os teus filhos, abençoe a todos que fazem a tua obra, abençoe, Pai, os demais líderes, obreiros, tome em tuas mãos. Pai eterno e querido, que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor me desperta essa hora para trazer uma palavra para vocês, cujo título é o que você tem feito para enriquecer a sua comunhão com Deus. Isso porque, tanto para se manter de pé, como também para obter a salvação, e sem se falar para que se cumpra na nossa vida o que está em Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorada à espada, diz o Senhor. Então tem muitas coisas que nos tiram do foco, é verdade, tem muitas coisas que nos desequilibram emocionalmente, tem muitas coisas que nos deixam abatidos, entristecidos, mas como dizia o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, mas jamais destruídos. E preste atenção, o Senhor Jesus está à porta, preste atenção também na sua vida espiritual, preste atenção também no caminho o qual você está trilhando, se você está buscando pela presença do Senhor, preste atenção que a nossa vida, ela é, vamos dizer, instável, não sabemos quantos dias vamos viver na terra, mas o que sabemos é que o Senhor é aquele que nos sustenta, mas é necessário estarmos na sua presença. E realmente eu fico horrorizada de ver quantas pessoas desacordadas, quantas pessoas distantes do caminho do Senhor, mas ao mesmo tempo sabemos que a obra é do Senhor, que as almas é do Senhor e que tudo que é feito é pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meu desejo é que muitos venham conhecer o Senhor, que muitos venham deixar Ele entrar na sua mentalidade, que muitos venham, em nome do Senhor Jesus, a desfrutarem do caminho da presença do Senhor na salvação. Vamos prestar atenção, precisamos congregar, vamos prestar atenção. A volta iminente do Senhor Jesus Cristo está às portas. Louvado seja o nome do Senhor, vamos prestar atenção se estamos buscando a presença dEle, porque quem precisa da salvação sou eu, quem precisa da bênção sou eu, quem precisa da libertação sou eu, quem precisa de bênção, de vitória, de livramento, de milagre sou eu. Então, se sou eu, então eu preciso me empenhar e buscar a presença do Senhor em espírito e em verdade, como o Senhor falou para a mulher lá no poço, Evangelho de João, capítulo 4. Agora o texto que eu tenho para vocês é 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler e refletir alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor como reflexão, meditação no dia de hoje. O Senhor usava a boca do apóstolo Paulo para dizer ao seu filho na fé e jovem pastor Timóteo. E dizia: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, para nós está disponível a graça de Deus, o favor imerecido da vida, o favor imerecido de receber aquele renovo, aquele poder. Aleluia, quando um cristão dobra o seu joelho, quando um cristão está na presença do Senhor, quando um cristão se empenha em estar na presença do Senhor, então vem aquele renovo, vem aquela graça, vem aquela força, que não é de nós mesmos humanos, porque a nossa estrutura é pó, mas é do Senhor nosso Deus. Aproveita para se fortificar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja fortalecido. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha ser liberto, liberta, curado, curada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aproveita a oportunidade da vida. Aproveita a oportunidade da misericórdia do Senhor. Aproveita a oportunidade que você tem para ouvir a palavra de Deus. Aproveita a oportunidade que você tem enquanto está com saúde e com vida, para estar na presença do Senhor. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo.
Em outras palavras, é como se ele dissesse: meu filho Timóteo, haverá neste mundo grandes tribulações. Você pode ser muitas vezes desacreditado, você pode ser muitas vezes, assim as pessoas podem te ignorar, mas você procura se fortificar na graça do Pai, naquele que te chamou, naquele que te deu oportunidade, naquele que te fez escapar da morte, naquele que tem te dado livramento, naquele o qual tem cuidado da minha vida e na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Dizia o apóstolo Paulo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Ora, Timóteo, ele era um jovem pastor, e o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta também para dar instruções pastorais e que também são instruções para a nossa vida cristã. Então aqui ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens, ou seja, ele quis dizer: olha, toma o meu exemplo, que tenho me esforçado para estar na presença do Pai, e você transmita aos homens o testemunho do Senhor Jesus Cristo, para que sejam fiéis, para que sejam idôneos, para que sejam alcançados pelo Senhor, para que possam ajudar a outros. Então estamos num mundo que nós sabemos, além de bastante eclético, um mundo onde as pessoas, cada um busca seus próprios interesses. Ao passo que o conceito cristão, o Senhor deseja que um venha ajudar aos outros, que um venha ter misericórdia dos outros. Louvado seja o nome do Senhor, que cada um venha aprender a sua experiência com o Senhor Jesus Cristo e cada um venha a estar na presença do Senhor Jesus Cristo ajudando a outros. Aqui diz versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Sabe que as aflições elas têm se multiplicado no mundo com toda certeza. Nós temos visto coisas que talvez pessoas nunca viram na vida. Nós temos visto as catástrofes naturais. Nós temos visto a mortandade, a taxa subiu lá em cima muitas vezes mais. Contudo, sempre o Senhor não muda. Ele é o mesmo. Então, para nós os vivos, cabe pedir a graça do Senhor para estarmos de pé, para sofrermos as aflições de pé, sabendo que somos coparticipantes das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também como um bom soldado do Senhor Jesus Cristo. Porque um bom soldado do Senhor Jesus Cristo, ele não vive reclamando com o seu Senhor. Ele não vive oscilando, nem vive desmaiando por qualquer coisa. Ele não vive murmuroso ou queixoso, ou dizendo que vai deixar a presença do Senhor por qualquer coisa. Se porventura tem pessoas assim, é porque precisam se firmar mais na fé no Senhor. Porque os escândalos têm no mundo, as decepções têm. Quantas vezes já rejeitamos e fomos rejeitados? Quantas vezes fomos apontados ou ouvimos palavras injustamente? Quantas vezes estamos afligidos, atribulados, angustiados? Quantas coisas nos sobrevêm? Mas aqui o apóstolo Paulo compara isso como um que está participando das aflições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também comparado a um soldado do Senhor Jesus. Ele diz, ninguém que milita, ou seja, ninguém que luta nessa vida, ninguém que luta para estar no caminho da fé, ninguém que porfia para entrar no reino do Senhor, na porta da salvação, fica se embaraçando com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós não podemos esquecer que viver é uma bênção, mas também é uma guerra. Tem uma peleja. Tem uma peleja para se trabalhar, tem uma peleja para se manter no caminho do Senhor, às vezes tem uma peleja dentro de casa, às vezes tem uma peleja conjugal, às vezes tem uma peleja para com filhos, às vezes tem uma peleja no trabalho, às vezes tem uma luta interior, às vezes tem um problema. Todo ser humano enfrenta problemas.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo que todo aquele que tem como foco a carreira da salvação, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, corramos para a carreira que nos está proposta, que ali fala da carreira da salvação, que vai acima de uma carreira aqui na terra. Então, esse que milita, ou seja, esse que luta, este que está combatendo, este que está lutando para perseverar no caminho do Senhor, para estar de pé, para ter a comunhão, ele não vive se embaraçando com as coisas dessa vida, com o pecado, com as coisas que podem tirar do foco. Preste atenção aonde você está pisando, com quem você está andando, como você está negociando, como você está agindo, o que está saindo da sua boca, como você está se comportando. Se você tem honrado ao Senhor com suas atitudes, nós precisamos olhar essas coisas. Então, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, não vive falando da vida dos outros, nem olhando a vida dos outros. Às vezes a gente não tem tempo nem para a nossa própria vida, porque o dia está muito abreviado, os dias, e ainda tem gente que fica observando a vida dos outros, fica falando, e eu fico assim, horrorizada com uma coisa dessa, ao passo que se esquece de viver a própria vida e podia canalizar a sua força para buscar seus próprios ideais, que seria muito melhor. E o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, se alguém luta a batalha da fé, se alguém abraça a causa de aceitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor, a este que abraçou o caminho da fé, que está se esforçando para agradar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, para abdicar, desvencilhar do pecado, então este vai receber o galardão do Senhor. Agora, sabendo que ninguém recebe galardão se viver uma vida cristã de atalhos, se viver uma vida cristã meio termo, se viver uma vida cristã, vamos dizer, a Bíblia contém a palavra do Senhor, mas não é um todo. Não, na Bíblia eu só vou aceitar o que eu quero, o que eu não quero eu não aceito. Então não adianta, porque aqui está dizendo, o que está lutando, o que se rotula como servo do Senhor, o que se rotula como filho de Deus, como diz, não vai receber o galardão se não lutar legitimamente, ou seja, verdadeiramente. É com interesse de corpo, alma e espírito. Se não fizermos isso e vivermos um evangelho light, um evangelho no estilo moderno, um evangelho onde Deus é amor e vai libertar todo mundo, e não importa se peca ou se deixa de pecar, quem for vivendo essa mentalidade, que viva, mas sabendo que não vai ser abençoado, não vai receber o galardão do Senhor, porque não está lutando legitimamente. Vamos lembrar do exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele vem em terra, quem quiser saber um pouco do perfil dele, só é ler Isaías 53. Vai ver homem de dores experimentado no sofrimento, considerado mais indigno entre todos os homens, não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que chamasse atenção, não tinha riqueza. Mas aí acontece que se a gente falar isso, tem alguns cristãos que ignoram. E aí estamos num tempo na graça, num tempo da misericórdia, é verdade. Mas acontece que o ensinamento sobre santificação e sobre fazer as coisas de uma forma honesta, essa é a melhor regra se eu quiser agradar ao Senhor. Então não é que eu sou legalista nem taxativa aqui. Mas a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então se está escrito assim, eu não posso viver de uma maneira diferente. Eu não posso fazer de uma forma diferente para me aparecer bem diante dos outros e para que outros não me entendam como antiquada. Sim, me entenda como você quiser, que eu não estou nem aí. Agora o que eu estou falando é a palavra do Senhor, ela é assim. Então, ou eu sirvo ao Senhor ou não sirvo.
Mas eu não posso estar meio termo. A palavra do Senhor diz sim, sim, não, não. O que procede disso o que sai disso é procedência maligna. Como é que eu posso dizer que sou povo de Deus e procuro viver esse princípio pela metade? Eu não estou falando daqueles que estão buscando, se esforçando, mas estou falando daqueles que anos e anos ficam naquele casuísmo, não para em congregação local, outros dizem que não é para congregar, outros dizem que basta ler a Bíblia e buscar dentro de casa. O que você está querendo da sua vida? Se a Bíblia diz que é para congregar, se a Bíblia diz que é para estarmos em paz uns com os outros, por que as pessoas querem fazer diferente a coisa? Se o Senhor deixou como é para ser feito? Aqui diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Ou seja, trazendo para o âmbito espiritual, aquele que semeia, ele vai ser o primeiro a desfrutar os seus próprios frutos. Agora vamos observar o que estamos semeando em vida. O ladrão na cruz, eu já dei outro exemplo aqui outro dia. Ele teve a vida inteira para ter e teve uma oportunidade para semear o bem, mas só quis semear o mal. Mas no último do instante, ele alcança a misericórdia do Senhor, porque ele pratica um ato de justiça, que é reconhecer o Senhor Jesus Cristo e dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas imagine que a vida dele podia ter sido melhor. Ele podia ter escolhido melhor. Melhor não no sentido de obter vantagens. Não é nesse aspecto que eu estou falando. Mas melhor no sentido do mais honroso, no mais digno, do ser sincero, do ser autêntico. É assim. A pessoa assim é recompensada pelo Senhor. Mesmo que não tenha todos os ganhos da vida, mesmo que tenha muitas percas, mas se está na presença do Senhor, o Senhor é que é o galardoador dessa pessoa. Então, o lavrador que trabalha vai desfrutar seus frutos. Se eu planto abacaxi, é abacaxi que eu vou colher. Se eu planto bem, é o bem que eu vou colher. E não precisa estar esperando da terra nem de ninguém, porque é do Senhor. É do Senhor que vem o bem, do galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu plantar o que é mal, pode ter certeza que mesmo que diga assim, não, ninguém viu, eu escapei. Por enquanto. Mas o juízo do Senhor vem para todos. Aqui diz, considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, uma coisa eu digo a vocês, considerem a palavra do Senhor, escutem as pregações dos mensageiros, o que sai da minha boca como o que sai da boca de outros. E considerem isso em nome do Senhor e analisem e vejam se não é bíblico e se não é do agrado do Senhor. O que está sendo ouvido, o que está sendo dito. Aqui diz, lembra-te de que o Senhor Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Dizendo, olha, se lembra que Jesus Cristo Nazareno, que diziam que não vinha nada bom de Nazaré, mas ele nasceu e ficou um tempo lá em Nazaré, e era chamado Nazareno. Lembra-te que ele ressuscitou dos mortos, era da descendência de Davi, ou seja, da tribo de Judá, louvado seja o nome do Senhor, da descendência de Davi, depois de muitas gerações, é que o Senhor Jesus veio, depois de muitas gerações de Davi, 14 ou foi 28, se eu não me engano. É só ler Mateus capítulo 1. Então, aqui nós vemos, e Paulo dizendo, ele ressuscitou dos mortos,
e segundo o meu evangelho, ou seja, segundo as cartas, eu estou escrevendo isso porque é verdade. Aí ele diz, pelo que eu sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Sabe que às vezes a gente sofre injustamente? Sabe que às vezes a gente não recebe amor, só recebe desamor? Sabe que a gente muitas vezes sofre bastante. E o apóstolo Paulo, como o Senhor Jesus Cristo que vem em terra, como qualquer um que o Senhor chamou, não deixou de sofrer. O apóstolo Paulo disse, eu sofro trabalhos, prisões. Por que esse homem era preso? Porque ele pregava o evangelho. Por que esse homem era preso? Porque o Senhor usava ele em sinais, prodígios e maravilhas, e quando acontecia, os judeus perseguiam, e era, como diz, a verdadeira arruaça contra o servo do Senhor. Aí ele diz, como malfeitor ele era visto, mas não importava, ele não estava nem aí se importando com a reputação dele nesse aspecto. Isso porque ele sabia quem ele era, e segundo porque ele disse, é a palavra do Senhor que tem que ser proclamada, então a palavra do Senhor não está presa. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveito o ensejo para dizer que você que se diz ser povo do Senhor, faça algo de útil para a glória de Deus. Testemunhe, louve, evangelize, cite versículos de uma forma ou de outra. Expresse, testemunhe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você for, na possibilidade, na oportunidade que o Senhor proporcionar. Aí alguém diz assim, eu trabalho muito, chego cansada. Pois é, mas você pode orar e dizer assim, Senhor, a cada dia que o Senhor quiser, abra claramente oportunidades para que eu possa falar do teu evangelho, ao menos 5 minutos, um versículo, dar um folheto, aconselhar alguém, orar por alguém. Senhor, eu estou à tua disposição. E assim o Senhor fará. Aí o apóstolo Paulo diz, porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo ele assumia sobre si a responsabilidade de manter os cristãos novos convertidos no caminho do Senhor. E ele dizia que sofria com isso, e era por amor. Tem um versículo que ele diz assim, de boa vontade me deixarei gastar pelas almas. Então, esse é o ápice, é o objetivo de quem faz a obra do Senhor. É o objetivo de quem fala em nome do Senhor, que vai e prega a palavra do Senhor. Sofre sim, sofre em prol de alguém, orando por alguém, fazendo algo pela vida de alguém, procurando fazer o bem, ter aquele cuidado espiritual, se importar com as almas. Como a sua própria alma, como a minha própria alma também está inclusa. Não como Pedro, que em determinado momento ele fez uma pergunta muito incoerente, depois que o Senhor Jesus falou ali com o jovem rico. Aí mais na frente chegou Pedro e disse, mestre, deixamos tudo para te seguir, e agora o que é que nós vamos ganhar com isso? Vamos ganhar o quê? Aí em outra época estavam os discípulos todos discutindo e dizendo, não, quem vai ser o maior no reino do céu sou eu. Não, eu é que vou ficar do lado do mestre, sou eu que vou, eu é que sou o líder dos apóstolos, eu que sou isso, eu que sou aquilo, eu que sou aquilo. Engraçado que o povo briga tanto por essas coisas, por cargo, por posição, e não sabe que o chamado do Senhor é independente se a pessoa tenha cargo ou se deixe de ter, mas a obra do Senhor é feita através da pessoa com a graça de Deus, uma vez que o Senhor chamou e a pessoa tem a certeza de que tem o chamado para a obra do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo sofria. Então essa é a diferença do que fala em Evangelho de João capítulo 10, que diz que tem o pastor e tem o mercenário. O mercenário procura bens para si próprio e enganar os incautos. Mas o que é o verdadeiro pastor ama as ovelhas e faz de tudo por elas, dá vida pelas ovelhas. Então é o que o Senhor Jesus Cristo faz conosco.
E cada líder levantado pelo Senhor na terra, cada um que tem uma responsabilidade no Senhor, é com muito amor que deve ser feito, se quiser que o Senhor venha galardoar justamente. Aqui diz: louvado seja o nome do Senhor. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Ou seja, se morremos com Cristo, viveremos com Cristo. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Mas se o negarmos, também Ele nos negará. Está escrito. Mateus 10:32. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, diante do Pai que está nos céus, eu confessarei naquele grande dia. Mas aquele que o negar, que me negar, o Senhor diz, eu também o negarei naquele grande dia. Então, vejam que as nossas ações, elas muitas vezes têm a recíproca do Senhor. Certo que o Senhor, a Bíblia diz que não nos trata segundo os nossos pecados. Mas existem causas e momentos que Ele nos trata à altura do que estamos fazendo. Então, você pode dizer, eu sirvo ao Senhor, mas nunca recebi o bem de ninguém. Mas tem recebido do Senhor o bem. Você está aí, o Senhor ama muito a sua alma. Deus tem lhe feito sobreviver e subsistir. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, se somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, é verdade que em algumas situações o Senhor age conosco de forma recíproca. Salmo 18 tem um versículo que diz, para o bom o Senhor se mostra bom, mas para o sincero o Senhor se mostra sincero, mas para o perverso o Senhor se torna indomável, que quer dizer sem acordo. Então, vamos ver uma coisa. Contudo, além de toda a nossa imperfeição humana, dos nossos pecados, de nossa rebeldia, ou de coisas que fazemos que não agradam ao Senhor, se somos infiéis, o Senhor ainda assim, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Eis a razão de muitos dizerem assim, eu tenho bens do Senhor, é verdade que eu tenho bem, mas não mereço. Eu escapei da morte, mas não mereço. Pois é, porque ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas não quer dizer que a fidelidade dele vai se estender para cobrir a nossa responsabilidade que temos. Cada um é responsável por sua própria salvação. Então, nem o amor condicional do Senhor e nem tampouco ele ser fiel não vai nos isentar das nossas responsabilidades como cristãos, como pessoas que dizemos que somos povo do Senhor e que dizemos que conhecemos a palavra dele. A Bíblia diz que o Senhor não tem um culpado por inocente e vice-versa. Então o Senhor nos ama incondicionalmente? Sim. Não importa a alma como esteja, o Senhor ama. Independente se a pessoa ama o Senhor ama. Agora, o Senhor, por causa do amor dele, ele vai vir e vai libertar todo mundo e vai ficar tudo abençoado e o povo tudo pecando e rejeitando a ele, mas de forma alguma. Esse pensamento de linha ecumenista não condiz, não é bíblico. Senão o Senhor não falaria de santificação. Senão não precisaria o Senhor ter vindo para morrer na cruz do Calvário. Não seria necessário o Senhor dizer que sem estar em paz com todos e sem santificação, ninguém veria o Senhor. Então vamos prestar atenção cuidadosamente no que temos crido, nas ideologias, em pensamentos filosóficos. A Bíblia, a palavra do Senhor, quem quer achar que seja fanatismo ou não, problema seu. Mas é a palavra do Deus vivo e é ela que é, vamos dizer assim, uma direção certa para a nossa vida. Então,
se muitos acham que por causa do amor do Senhor, por causa do sacrifício dele, por causa dele ser fiel, que o ser humano não precisa fazer absolutamente nada e que pode fazer o que bem quiser e rejeitar ele e viver na orgia e que ele vai vir libertar e vai restaurar todo mundo, pense assim como quiser, mas vai viver ludibriado. É assim. Então, para encerrar, o que temos feito para enriquecer a nossa comunhão com o Senhor? Como o Senhor disse certa feita e disse, louco, se te pedirem a tua alma, para onde você vai? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, de que adianta eu ter tantos cargos, posições ou riquezas, ou tanta coisa nesta vida, se eu não tiver o principal, a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar, é deixar Deus ser o regedor de sua vida, reconhecê-lo, confessá-lo, honrá-lo e viver de uma forma que mostre que ele é Senhor e Salvador da sua vida. É muito além de dizer que acredita, que ele está no coração, de que respeita ele, respeita, as suas atitudes respeitam, seus negócios honram ao Senhor, a forma que negocia, a forma que vive, a forma que fala. Então essa é a questão. Que o Senhor nos abençoe. Amém e graças a Deus.